E retomamos hoje a leitura do livro A Magia. Estamos no dia 9 e o título é O Imã de Dinheiro. É somente através da gratidão que a sua vida se torna rica. Sim, Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, disse essa frase. Ter gratidão é ser rico, lamentar-se é ser pobre. Essa é a principal regra que governa a sua vida, seja a sua saúde, seu emprego, seus relacionamentos ou outras finanças. Quanto mais grato você for pelo dinheiro que tem, mesmo que não tenha muito, mesmo que não tenha da maneira como você quer, que chegue da maneira regular como você quer, que chegue na quantia que você quer, na velocidade que você quer, mais riqueza você receberá. E quanto mais se queixar sobre o dinheiro, sobre a maneira como ele vem, a velocidade como ele vem, a forma como ele vem, a sequência que ele vem, a fonte que ele vem, mais pobre você se tornará. O exercício mágico de hoje transforma um dos maiores motivos que levam as pessoas a se queixar sobre dinheiro em um gesto de gratidão, de modo que ela tem o dobro de poder para mudar a sua situação financeira. Você vai substituir uma queixa que o torna mais pobre por uma gratidão que lhe trará riqueza como num passe de mágica. Então, antes da gente dar sequência, né, eu percebo que nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com a questão do dinheiro por N motivos. Primeiro, por virmos de um país, né, escravista, um país em que as pessoas primeiro trabalhavam e viam o trabalho como algo, como um castigo, como algo para pessoas menos nobres, né? Para quem vai me escutar aqui e está em outros países, o Brasil viveu a escravidão e com a escravidão apenas os escravos trabalhavam, as outras pessoas eram donos dos escravos que trabalhavam por ela. Então a gente já traz isso muito arraigado, né? Depois a gente veio tendo, claro, a substituição, a ideia do trabalho, e eu percebo muito nas pessoas uma maneira, né, não natural de entender a vinda do dinheiro a partir da sua estabilidade. Ainda é muito comum a ideia dos trabalhos estáveis, em que todos os meses, no dia X, você ganha X. E dessa maneira a gente foi sendo criado ao longo da vida. E cada vez mais a gente vai vendo, né, a mudança no mercado de trabalho, na maneira de viver, em que a gente vai trabalhar e vai receber esse trabalho muitas vezes, né, de forma não formal, né, não CLT, e a gente, por isso, não vai ter aquela certeza, aquela garantia que a gente vai receber aquele valor para sempre, que ele vai ser reajustado, e você vai ter uma aposentadoria linda e feliz, né? Cada vez mais a gente vai percebendo as mudanças econômicas no mundo. Quem está fora do Brasil já vivencia isso há mais tempo, quem está aqui ainda está aprendendo a lidar com essa questão, e por isso as pessoas acabam querendo definir a maneira como elas devem receber, o quanto elas devem receber, e quando elas não se veem nesse lugar, elas reclamam, porque na verdade elas recebem aquilo, mas elas gostariam de receber aquilo outro. E é muito interessante, né, que quando a gente trabalha, né, como autônomo, como criador das suas fontes de renda, você tem uma possibilidade maior de mudar a quantia que você recebe, diferente quando você é um empregado, que você tem ali um salário, e aquele salário, ele é garantido, mas muitas vezes ele fica no mínimo, né, que você não está satisfeito. Então, seja de uma maneira ou de outra, é muito importante que a gente agradeça, seja o nosso trabalho assalariado, seja o nosso trabalho autônomo, seja o nosso trabalho freelance, seja a maneira como o dinheiro chega até você, ele precisa ser agradecido. E entender que o que você quer não é a fonte pagadora, o que você quer não é o dinheiro, o que você quer é aquilo que o dinheiro está trazendo para você. É sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar que o dinheiro ele traz possibilidades, e é isso que você está buscando. Se você tiver lá um monte de dinheiro e não puder fazer nada com aquele dinheiro, ele não serve para absolutamente nada, né? Vai ser um monte de papel. Seguindo, muitas pessoas reclamam de seus problemas financeiros sem perceber. Queixar-se, né, é algo que fazemos não só com palavras, mas também em pensamentos. E muitos de nós não temos noção, né, da consciência da enorme quantidade de coisas que passam pela nossa cabeça diariamente e como essas coisas são queixas iminentes, principalmente da falta, né? Estamos aí estudando a respeito do nosso campo energético,
que está ligado à nossa mente, que está ligado aos nossos pensamentos, que geram sentimentos, que geram frequências, frequências essas que ficam em torno de nós e que vão atraindo outras frequências que estão na mesma linha. Se você não tem dinheiro suficiente, pagar as contas pode ser uma das coisas mais difíceis da sua vida. Você pode ter a impressão de que o fluxo de contas a pagar é sempre maior do que o dinheiro que você tem disponível. Porém, quando se queixa de suas dívidas, você está, na verdade, se queixando de seu dinheiro e, novamente, queixar-se irá mantê-lo na pobreza. Se você não possui dinheiro suficiente, talvez a última coisa que pense em fazer é sentir-se grato pelas contas a pagar. Mas, de fato, é isso que precisa fazer para ter mais dinheiro em sua vida. Para alcançar a riqueza, você deve ser grato por tudo que esteja relacionado a dinheiro. E ficar irritado com as contas pendentes não significa demonstrar gratidão. Você precisa fazer exatamente o contrário, que é ser grato pelos bens e serviços que recebeu das pessoas que agora estão lhe cobrando. Isso é algo muito simples de fazer, mas que terá um enorme efeito em situação financeira na sua vida. Você se tornará um imã de dinheiro. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é a ideia das nossas contas. Claro que temos contas fixas, né, como água, luz, bens que precisam existir aí para nossa manutenção e elas são maravilhosas. Eu agradeço sempre que tem alguém neste momento pendurado em algum poste por aí para que a luz esteja chegando na minha casa, assim como a internet, assim como a água, né, assim como todos os bens que me provêm uma vida moderna, né, em que eu não preciso ir no rio lavar a louça, que eu não preciso acender tochas à noite. Então, esse é o primeiro ponto, ser muito grato por a gente viver nesse tempo em que a gente tem como pagar por um bem maravilhoso, que nos fornece tanto conforto. Mas, em segundo lugar, a gente precisa pensar muito sobre as nossas outras contas. Eu vejo um número muito grande de pessoas que têm muita dificuldade na prosperidade. E prosperidade não tem a ver com ganhar dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro e não conseguir honrar suas contas, simplesmente porque a sua mente está treinada em gastar dinheiro. Ela não está treinada, né, em conseguir guardar dinheiro, em honrar suas contas. Ela está o tempo inteiro olhando para um mundo de coisas que sempre vão existir por aí, e com isso ela não consegue honrar no início, no momento zero, tudo aquilo que contribui para o nosso crescimento. Como eu sou professora, né, treinadora, como eu sou mentora, eu vejo isso a todo tempo no meio das minhas mentoradas. Aquelas que já no dia um pagam e honram, porque elas sabem que aquilo ali está fazendo com que a mentalidade delas se transforme para elas ganharem mais dinheiro, e aquelas que deixam para pagar por último, porque primeiro vem os bens de consumo, que são mais importantes, são mais interessantes, trazem prazer imediato, né? Então, infelizmente, enquanto essa mentalidade existir, você, se faz parte deste grupo, terá aí sempre muita dificuldade com o dinheiro. Você está dizendo para o mundo que coisas são mais importantes, né, do que os serviços que te servem. E a mesma coisa acontece para as nossas contas básicas. Tem gente que tem aí, né, as contas em atraso, tem dívidas, mas continua fazendo questão de consumir. Então, no momento em que você não corrigir essa mentalidade, não entender a prioridade das coisas, você não vai ser uma pessoa próspera. E você pode quadruplicar o valor do que você ganha, que isso não vai ser ajustado, né? Então, a primeira coisa é entender que a gente precisa criar uma mentalidade de uso do dinheiro, que é diferente de ganho do dinheiro. Entender que o dinheiro tem uma energia que é regido por leis, e essas leis são implacáveis. E por mais que as pessoas não estejam, né, reclamando, e por mais que as pessoas não estejam trazendo aí para você uma conta para pagar na sua porta, estejam deixando, como eu faço, o livre-arbítrio de cada um ter essa consciência, tudo isso está voltando, tenha mais absoluta certeza, né? O universo, ele sabe exatamente quanto que você ganha, o que que você está aplicando o seu dinheiro, quem que você está honrando, o que que você honra primeiro, quais estão sendo as suas prioridades, e estar nesse movimento é estar muitas vezes na escassez, mesmo tendo, como eu falei, aumentado muito o valor salarial. Isso é uma questão estrutural de mentalidade que precisa ser muito modificada, inclusive, né, fazendo com que a gente muitas vezes deixe
de consumir coisas, de fazer coisas que a gente gosta muito, para a gente honrar os nossos compromissos e entender que o dinheiro precisa ser distribuído primeiramente para tudo aquilo que nos faz ter mais dinheiro. Então, no momento que eu tenho, por exemplo, internet, eu consigo ter mais dinheiro com a internet. A internet me traz sabedoria, conhecimento, contatos. Então, ele é o meu primeiro, um dos meus primeiros, né? Uma das minhas primeiras prioridades. E assim sucessivamente. Mas isso é uma questão de mentalidade. Mentalidade, né, é uma coisa que as pessoas às vezes levam tempo, porque elas acham que são muito espertas, né, que elas estão ali, que ninguém está vendo, que Deus não está vendo, que o universo não está vendo, mas no fundo elas sempre vão ser prejudicadas. Então, o que que vai acontecer? A lentidão nos seus processos, o dinheiro acaba não chegando para você na velocidade que você queria, ou quando chega, ele vai ser todo escoado através de imprevistos que vão acontecendo e que você vai ter que pagar. Então, observe isso, recalcule as suas rotas, observe qual é a prioridade que você dá, né, para honrar, né, as contas e avalie as suas contas. O número de coisas que você compra, o número de a quantidade de dinheiro que está sendo consumida, né, para que você possa manter aí essa estrutura mental, né, de conseguir honrar todas as suas contas todos os meses sem ficar estressado, tendo que passar por situações energeticamente desfavoráveis, porque você está consumindo mais do que você consegue produzir, né, de dinheiro. Então, seguindo, é, automaticamente, né, isso se torna uma queixa para as pessoas e elas acabam ficando com essa energia, como eu falei, né, e com essa consciência na quantidade de coisas negativas que a hora que a conta vem passa pela cabeça. Qualquer pensamento negativo, invejoso ou inseguro sobre dinheiro está literalmente criando pobreza. E aqui eu ainda acrescentaria qualquer tipo de pensamento esperto, né? Aqui no Brasil a gente traz muito essa característica. A pessoa acha que ela está sendo esperta em deixar de pagar um para poder comprar ali, e aí depois ela deixa para pagar, e aí ela paga depois. É muito isso, né? A mentalidade, uma mentalidade mais reptiliana, que geralmente acompanha o número de pessoas que vai tendo sempre dificuldades com dinheiro na vida. Como eu lido com muita gente, eu percebo isso nitidamente. E é óbvio, a maioria das reclamações surge quando a gente precisa gastar dinheiro, né? Mais uma vez aqui a história do gasto. E como a minha mentalidade está programada, porque é minha prioridade, né? Em gastar. Para algumas pessoas é prioridade ela estar com o cabelo impecável, com uma roupa impecável, mas não cuidar minimamente do seu conhecimento, da sua mentalidade, dos seus livros, do que ela aprende a nível cultural. É mais importante a aparência do que o conteúdo. Então as roupas se vão, você joga fora, elas se rasgam, mas o conhecimento vai ficando cada vez mais empobrecido e é dele que a gente vai precisar cada vez mais, não só para estar bem, né, mentalmente, mas para estar no mundo de uma maneira né, mais identificada, mais próspera, com mais possibilidades. Então, lembrem sempre disso. Se você não tem dinheiro suficiente, pagar as contas pode ser uma das coisas mais difíceis da sua vida. Você pode ter a impressão de que o fluxo de contas é sempre maior que o dinheiro disponível, e aí você começa a se queixar, né, todo o tempo. E novamente vai se queixando, e assim você vai se mantendo sempre na pobreza, se esquecendo de que você é adulta. E como adulta, você tem que fazer, né, por onde você se compromete com coisas e depois você paga essas coisas. Isso é outra coisa também que eu percebo muito na mentalidade de muitas mulheres que vieram, né, de uma estrutura muito infantilizada, e que ainda mantêm esse pensamento mágico, né? Que elas vão ter um monte de coisa, elas querem morar sozinhas, elas querem ter uma casa bonita, elas querem ter isso, aquilo, outro, mas na hora que a conta chega, elas estão sempre reclamando porque o dinheiro não dá para nada, elas não conseguem pagar, ou tem que pagar, né? Que é o pior, tem gente que não paga, rola dívida, acha que a dívida tem que ser perdoada, que a pessoa tem que esperar. Então, é uma mentalidade muito infantil e que vai embolando você nesse campo energético muito negativo do dinheiro. Bom, para alcançar a riqueza, né? Então, a primeira coisa, se você não possui dinheiro suficiente,
Talvez a última coisa que pense em fazer é se sentir grato pelas contas a pagar, como falamos, mas de fato é isso que você precisa fazer cada vez mais, né, para ter dinheiro na sua vida. Para alcançar a riqueza, você deve ser grato por tudo que está relacionado ao dinheiro. E ficar irritado com as contas pendentes não significa demonstrar gratidão. Você precisa fazer exatamente o contrário, que é ser grato pelos bens e serviços que recebeu. Né? Tô lendo aqui de novo essa parte. Isso é algo muito simples de fazer, mas que você vai ter, né, um enorme efeito na sua vida. Cada conta que eu pago, né, não tem nenhuma aqui perto. Eu coloco amém, gratidão, escrito. E eu verdadeiramente agradeço. Como eu falei, eu sou muito grata, né? Porque se eu estou pagando é porque eu tive condição de consumir que tem alguém me vendendo. E claro, dentro de uma normalidade, dentro de um centramento, dentro de uma maturidade, né? De saber o que que eu consumo a cada mês, o que que eu preciso, o que que eu não preciso, o que que é luxo, o que que não é, o que que pode esperar, qual é o tempo, né? De comprar, qual é o tempo de economizar, tudo vai tendo a sua organização. Bom, para ser grato por uma conta a pagar, pense nos benefícios que o bem ou serviço que está sendo cobrado trouxe para a sua vida. Se é uma conta de aluguel, por exemplo, né? Ou de um financiamento, seja grato por ter uma casa onde morar, né? Imagine se a única maneira de ter um lugar para viver fosse juntar todo o dinheiro necessário para comprar uma casa à vista. Imagine se não existisse bancos ou imobiliárias, a maioria de nós estaria vivendo nas ruas. Então, seja grato pela instituição que lhe concedeu crédito ou pelo seu senhorio, pois eles estão possibilitando que você tenha uma casa ou um apartamento para viver, né? Alguém foi lá, comprou a casa, alguém foi lá, disponibilizou aquilo para alugar por um preço muito menor do que o valor total da casa, e você hoje pode estar aí, né, fazendo esse movimento. Se estiver pagando uma conta de gás ou eletricidade, pensa no aquecimento, no ar refrigerado que recebeu, na água quente do seu chuveiro, em cada utensílio doméstico que pôde utilizar por causa desse serviço. Se estiver pagando uma conta de telefone ou internet, imagine como a sua vida seria difícil se tivesse que viajar longas distâncias para conversar com cada uma das pessoas que conhece. Pense em quantas vezes você pode telefonar para familiares e amigos, enviar e receber e-mails, mensagens agora, né, pelo WhatsApp, com fotos, com áudios e tudo mais. Todos estes serviços extraordinários estão ao alcance da sua mão. Então, seja grato por eles e pelas empresas que confiam em você a ponto de fornecê-los antes de receber por qualquer pagamento seu. Ou seja, né, a empresa sempre nos dá e a gente paga no final. Realmente, isso eu nunca tinha pensado. Eu me lembrei aqui agora, né, ouvindo, falando aqui desse trecho, de uma fase não muito remota da minha vida. Eu devia, claro, era criança, devia ter o quê? Uns 12 anos de idade, provavelmente. E a minha mãe, minha avó morava no Rio, né? E minha avó teve lá um acidente, minha mãe teve que ir para lá, ficou lá muito tempo. E eu, irmã mais velha, com meus irmãos menores, ficamos por quase um mês em casa sozinhos, enquanto a minha mãe estava com a minha avó. Nessa época, não só não existia celular, como não existia telefone na minha casa. Então a gente passava uma semana inteira, né, sem conseguir falar com a minha mãe. Imagina crianças, né, e com um monte de coisa ali para resolver, e precisava de um monte de coisa. E eu lembro dessa cena sempre. Domingo à noite, eu caminhando uma distância grande da minha casa. Deixa eu contabilizar aqui, pelo menos uns 10 quarteirões, no domingo à noite, para ligar do orelhão para casa da minha avó a cobrar para poder conversar com a minha mãe. E eu lembro bem dessa cena nesse dia que estava muito frio, ventando, e a gente numa rua super deserta à noite, escura, para conseguir falar com a minha mãe uma vez por semana. Você imagina hoje a facilidade que a gente tem a todo momento de mandar áudios, fotos, conversar ao vivo, de qualquer lugar da sua cama, né? Então, hoje, eu sou muito, muito, muito grata por poder ter essa comunicação rápida, eficaz, que me garante, né, tantas coisas importantes, inclusive falar com vocês. Seguindo em frente, falamos aqui da eletricidade. Desde que descobri o poder fenomenal da gratidão, eu escrevo as palavras mágicas obrigada, pago, em cada conta logo depois de pagá-la, sem exceção. No começo, quando não tinha dinheiro suficiente para pagar alguma delas, eu usava o poder mágico da gratidão, assim mesmo escrevendo obrigada pelo dinheiro na conta em questão. Então, quando tinha dinheiro para pagá-la, acrescentava obrigada, pago.
né? Eu escrevo sempre gratidão, amém. Eu gosto muito da palavra amém, eu uso ela. E sempre, 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 né? Pago com real energia de bem. Nunca com aquela, ai, lá vai meu dinheiro, ai, tá pago. Quando você bota essa energia, né? Você tá limitando muito o dinheiro também chegar a você, porque as pessoas também vão te pagar com a mesma energia. Hoje você vai fazer o mesmo. Pegue qualquer uma das suas contas pendentes e escreva nela, obrigada pelo dinheiro. Em seguida, sinta-se grato por ter dinheiro para pagar a conta, quer você possua ou não. Se paga a maioria das suas contas pela internet, quando receber um boleto por e-mail, reencaminhe a si mesmo e escreva a seguinte frase no assunto em letras maiúsculas: obrigada pelo dinheiro. Então, procure 10 contas já pagas hoje e escreva na frente de cada uma delas as palavras mágicas. Obrigada, pago. Enquanto escrever em cada conta, sinta o máximo de gratidão possível por ter dinheiro para pagá-las, por ter tido dinheiro para pagá-las. Quanto mais gratidão for capaz de reunir pelas contas que já pagou, mais dinheiro irá atrair magicamente para si. De hoje em diante, você pode criar o hábito de, sempre que pagar uma conta, pense por alguns instantes sobre o excelente serviço que recebeu e escrever nela as palavras mágicas: obrigada, pago. Se não tiver dinheiro para pagar uma determinada conta, use o poder mágico da gratidão e escreva obrigada pelo dinheiro, sentindo-se como se já estivesse agradecendo por ter tido dinheiro para pagar aquela conta. Sentir gratidão pelo dinheiro que usou para pagar algo garante que você irá receber mais dele. A gratidão é como um fio magnético dourado amarrado ao seu dinheiro. Então, quando gasta, ele sempre voltará para você. Às vezes na mesma quantidade, algumas vezes multiplicado por 10, outras multiplicados por 100. A abundância que recebe de volta depende não de quanto dinheiro você gasta, mas de quanta gratidão você sente. Exatamente essa sensação, né? Eu amo, trago sempre esse movimento do dinheiro que eu recebo pelas minhas mentorias, por tudo, né? Eu sempre trago, né, para minha assistente, boto lá uma imagem, ela traz isso também. Gratidão que multiplique para você. Olha como é que esse dinheiro vai voltar, justamente para puxar essa energia, né, para a pessoa ter consciência que não é só uma transferência ali, não. A gente está movimentando energia e essa energia de bem, ela chega para mim, ela retorna para vocês. Eu sempre coloco isso como intenção, que multiplique para quem também está me pagando. E assim também eu recebo. E todas as vezes que as pessoas têm resistência em me pagar, né, pelas crenças que elas trazem, essa resistência também impacta na vida delas. Mas aí eu não tenho como me responsabilizar, né? Então a gente tem que sempre ensinar isso, fica ensinado aqui para vocês, que vocês possam honrar com muita gratidão todos os serviços, todas as pessoas que são prioridade, que te socorrem, que te trazem aí condições muito importantes de moradia, de segurança, de conforto, e fazer isso com alegria, com essa capacidade multiplicadora. Isso faz toda a diferença. Bom, então veremos aqui só a parte final, né, do exercício mágico número 9. Como sempre, enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos, escreva por que que você é grato e releia sua lista no fim de cada item. E fale obrigado, obrigado, obrigada, né? E sinta o máximo possível de gratidão por essa bênção. 2, pegue todas as contas a pagar que tem em casa, use o poder mágico da gratidão e escreva em cada uma delas, obrigada pelo dinheiro. Sinta-se grata por ter dinheiro para pagá-las, mesmo que não possua no momento. 3, pegue 10 contas já pagas e escreva na frente de cada uma delas as seguintes palavras mágicas: obrigada, pago. Sinta-se sinceramente grata por ter tido dinheiro para pagar cada conta em questão. Logo antes de dormir, coloque a pedra mágica na mão e diga a palavra mágica: obrigada pela melhor coisa que te aconteceu no dia. Eu quero aproveitar, né? Me veio aqui antes de encerrar esse capítulo tão interessante sobre essa questão do dinheiro, é entender, gente.
Eu gosto muito de falar sobre isso, a importância, né, do dinheiro. A gente vive num país pobre, num país em que o dinheiro é disputado, né? Então a gente dá uma importância imensa para o dinheiro. O dinheiro é o alvo da minha perseguição, é tudo que eu desejo na minha vida. Eu conto moedas, eu tento barganhar, eu tento atrasar, porque o dinheiro é muito, 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 muito importante. E quando você bota esse dinheiro como sendo algo muito importante na sua vida, né, essa importância que você está dando ao dinheiro faz exatamente o movimento contrário. Em lugares em que o dinheiro é simplesmente o dinheiro, é simplesmente uma moeda de troca, a gente põe menos pressão sobre ele e ele flui de uma maneira muito, muito, muito mais natural. Então, observe também essa importância que você está dando ao dinheiro, né? Acreditando que ele é algo muito forte e que, por ser algo muito precioso, precisa ser guardado, escondido, não pode ser trocado, né? Para ver como é que essa resistência acaba sendo também um movimento muito grande na sua vida. Então, tenha respeito por essa energia, entenda que ela é uma energia poderosa, honre as pessoas que te emprestaram dinheiro, honre as pessoas que forneceram coisas para você, honre, né, as suas escolhas, mas entenda que dinheiro é apenas uma energia de troca que está aqui para ser movimentada e que vai ter ciclos, como tudo na vida. Então, tem tempos em que a gente tem um aporte de dinheiro. Depois tem fases em que a gente fica sem esse aporte de dinheiro, mas a gente guardou no nosso celeiro. Depois a gente tem um momento que a gente recolhe esse dinheiro, né? A gente pega parte desse dinheiro, a gente recolhe esse dinheiro para trocar por coisas. Em cada uma dessas fases, a gente tem que dizer obrigada. Obrigada por eu estar plantando para recolher o dinheiro, obrigada por eu estar guardando o dinheiro, obrigada por eu estar consumindo dinheiro e vendo que o mato foi cortado, daqui a pouco ele volta a crescer novamente, eu faço todo esse processo, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.